1 Pedro capítulo 1, 22 a 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Toda a carne é como a erva, e toda a erva a sua glória, e toda a sua glória como a flor do campo, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Quero ressaltar aqui a palavra que diz: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Falar um pouquinho sobre a questão da preocupação que nós temos muitas vezes em relação ao amor do próximo para conosco mesmo. É muito difícil entender, o que se passa na cabeça das pessoas em relação a nós. E o problema está em quando isso começa a nos preocupar, a ponto da gente achar que nós estamos sendo perseguidos, ou seja, que todas as pessoas que olham para nós estão querendo o nosso mal, estão enxergando os nossos defeitos, e aí o que acontece muitas vezes é que a gente quer se afastar dos outros, e fica tentando ser melhor para agradar os outros. Tem uma frase aqui que diz: as pessoas nunca estão satisfeitas com suas realizações. As pessoas que nunca estão satisfeitas com as suas realizações, acreditam secretamente que só serão amadas se forem perfeitas. Então é bem isso, essa preocupação. Como eu canto, se eu canto bem, se eu não canto bem, como eu falo, como eu me visto. Esse tipo de preocupação está muitas vezes relacionado a essa ideia que eu acabei de ler nessa frase, de entender: quanto mais perfeito, quanto melhor eu for, mais eu serei amado. E a ideia aqui é que às vezes é até o mesmo contrário, porque o maior amor está naquele que ama mesmo quando o outro é imperfeito, apesar dos defeitos, apesar das fraquezas, das limitações. A graça é a cola que nos une. Uma frase tirada de uma outra frase, que diz que a graça simplesmente se fixa às nossas imperfeições. Quem não é capaz de aceitar suas imperfeições, também não é capaz de aceitar a graça. Qual que é a ideia aqui? As pessoas que não gostam de você porque você canta mais feio do que a outra, ou porque você errou em alguma coisa, essa pessoa não vai gostar de você nem se você for o mais perfeito do mundo. Você já viu quando alguém tem algo contra o outro, e está bravo contra o outro? O que acontece? Essa pessoa consegue encontrar defeito em tudo que o outro faz. E aí ele olha e fala: viu que roupa que aquela fulana está vestida? Você viu o que ele disse? E você que está numa relação de amor com essa pessoa, você fala: não, eu não tinha visto nada, não vi nada, porque a minha preocupação não era essa. O que essa mensagem quer nos dizer? Às vezes nós temos essa preocupação, mas quando nós lemos esse texto, amai-vos cordialmente uns aos outros, ou ardentemente uns aos outros, como cristãos, nós somos chamados a ver o bem, a amar, a pensar bem, a torcer pelas pessoas que estão próximas de nós. Isso até é algo saudável, porque se todo mundo que está perto da gente é ruim, então não sobrou nada. Para que nós estamos com essas pessoas? Para que nós convivemos com essas pessoas? Ou seja, que bom que eu estou pensando bem de você, e você está pensando bem de mim.
Que bom que você está torcendo por mim e eu estou torcendo por você. Essa é a ideia. Há mais pessoas a favor do que contra nós. E como eu disse há pouco, os que são contra vão ser contra, sendo a gente bom, perfeito, errando, seja o que for. Sempre serão contra. Isso aqui pode ser chamado como uma intenção positiva. Essa intenção positiva ela é usada em algumas grandes empresas. O que seria isso? A ideia é você pensar bem, ou você, deixa eu me achar aqui, você adotar uma postura positiva em relação aos outros. Quando se fala de empresa, então é o seu consumidor. Uma empresa que adota uma posição positiva, uma intenção positiva. Olha o que diz aqui. Quando um cliente apresenta uma reclamação, eles, a empresa, não querem que a equipe conclua que o cliente está tentando lesar a empresa. Ele sabe que a perda ocasional será compensada pelo elo que criaram com o cliente por ter confiado nele. Então são empresas que você chega lá e fala, esse rádio aqui não está funcionando, esse sujeito só esqueceu de colocar pilha, mas a empresa não vai chegar e falar, seu tonto, você também queria pilha grátis? Ou seja, se ele fizer isso, ele vai perder o cliente. Então ele fala, pois não, então vamos ver qual que é o defeito aqui do nosso rádio, né? Assume para si, e ele vai explicar de uma forma agradável, fala, olha, aqui há um compartimento de pilhas, você deve colocar as pilhas, convencer. E tem algumas empresas que até trocam aparelhos, que até substituem peças, para não perder essa intenção positiva. É um prejuízo agora, mas criou um elo depois. Então essa intenção positiva é a qual nós devemos tratar dos nossos irmãos. Quando alguém vem, às vezes, bravo contra nós, se nós, do mesmo jeito, revidarmos com braveza, nós vamos alcançar o inimigo. Mas se nós estivermos com longanimidade, se nós estivermos pensando, né, onde foi que eu errei, se nós estivermos olhando para aquela pessoa e amando aquela pessoa, nós vamos ter uma abordagem diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no terceiro ponto da mensagem de hoje à noite. Mas aqui o foco está em tenha paz. Não tente ser perfeito, não tente ser melhor, não tente fazer aquilo daquela forma. Tente fazer o melhor que você pode fazer. Cantar o melhor que você pode, que não vai ser igual ao outro. E tudo aquilo que você fizer para realmente crescer e agradar a Deus, as pessoas vão ver na sua sinceridade, vão te amar do jeito que vocês são. E assim acontece, né? Essa é a graça. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que tolerar o pecado, o errado, não é isso. Eu estou falando em relação a algumas questões que não são neutras, mas às vezes nos incomodam. E às vezes nós nos cobramos muito delas. Intenção positiva. Eu disse que às vezes a gente tem essa preocupação em relação ao próximo. E em relação a Deus? O quanto nós pensamos em Deus como alguém que conhece os nossos defeitos, alguém que teria todo motivo para ser contra nós. Alguns até estão preocupados, né? Não, Deus não está do meu lado, porque eu fiz isso errado, vem alguma coisa aí, né? Mas que bom saber que se até o próximo defeituoso tem uma intenção positiva em relação a você, muito mais Deus. Romanos 8,33 diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele, é Deus quem o justifica. Vou ler um trechinho de uma palavra de um pastor chamado J.R. Vargas. Deus escolheu estar do nosso lado. Ele poderia estar contra nós. A humanidade caída nada pode exigir de Deus. O pecado afasta o ser humano de Deus. A lógica seria Deus se afastar do homem em razão do pecado. No entanto, Ele escolheu estar ao nosso lado e o caminho foi Jesus. Mais uma parte aqui ele diz, não há acusação contra os eleitos de Deus. Ninguém pode nos acusar, nem nós mesmos, nem o diabo. A razão está na justificação.
Os nossos pecados foram perdoados, a dívida foi paga, a condenação foi declarada nula, estamos livres. Que a gente possa aprender com isso. Intenção positiva. Tenha em relação a você mesmo, que às vezes você é o que mais não se conforma com você mesmo, né? Em relação ao próximo, pense assim no próximo. Pare de olhar defeitos nos outros, pare de criticar os outros. Em relação ao que o outro pensa de você, entenda que as pessoas querem o seu bem também. E principalmente, podemos estar felizes, né? Porque Deus tem uma intenção positiva em nosso respeito. Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa transformação, a nossa salvação, que nós estejamos andando conforme os seus caminhos. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta manhã, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque nós somos filhos do Senhor, ó Deus. O Senhor não nos despreza porque somos pecadores, porque somos pequenos, mas o Senhor vem até nós com seu amor e nos perdoa e nos transforma, ó Deus. Que possamos ter esse relacionamento também com o nosso próximo, que possamos, ó Deus, dia a dia amar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo, querer o bem do nosso próximo, ó Deus. E que possamos ter paz em relação a tudo que fizermos, ó Pai, sem preocupação em tentar agradar, ó Deus, as pessoas, com coisas que nós não temos condições de fazer, como o que nós não podemos ser, ó Deus. Cuide de nós oramos em nome de Jesus. Amém.